Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre um livro, um filme e uma casa. Vou fazê-lo por esta ordem e vou colocar marcadores lá em baixo para irem para a parte que vos interessar mais. Então, começando pelo livro, é este, Corpo de Cristo, de Bea Lema. Ela é uma ilustradora espanhola, autora de banda desenhada. E este livro tem a particularidade de, para além de ter os desenhos nas técnicas mais, convencionais, também tem ilustrações bordadas, como a ilustração da capa e da contracapa. O livro está muito bonito. Tem outro pormenor que é, aqui está à frente, estão a ver? Tem aqui a badana, com as personagens principais do livro. E o avesso é, de facto, o avesso do bordado. Acho isto muito bonito. Eu também bordo e então sinto-me próxima destas técnicas, e assim que vi que era um livro que usava a técnica, fiquei mesmo muito curiosa. E depois o tema, Corpo de Cristo, está aqui uma vertente religiosa, eu preciso daquele livro. Então pedi-o para o Natal e foi o Luís que me ofereceu. Já agora vou-vos mostrar só mais um pouco do miolo. Tenho que me levantar que dá mais jeito. Então, por exemplo, tem assim estas ilustrações, estão a perceber que parecem em caneta, mas eu não sei que técnica é que ela usou, porque pode ser digital. Já há ferramentas digitais que permitem dar esses efeitos que parecem caneta, mas que não são. E depois tem partes bordadas. Eu quero apanhar aqui. Por exemplo, isto são imagens da infância de uma das personagens, e então ela muda a cor, faz a preto e branco, melhor dizendo. Mas depois tem outras muito bonitas, que ela também mistura tecidos. A sério, fiquei mesmo com vontade de voltar a fazer experiências com o bordado. Muito bonito. Eu acho isto lindo. E depois é a história em si também. Portanto, esta publicação, este livro, tem uma história interessante, porque ele foi primeiro publicado em 2017, ou uma versão do livro. Eu vou agora reportar aqui umas notas sobre a publicação. Portanto, a autora, a Bea Lema, em 2017, faz uma primeira versão deste projeto e recebe um prémio, o Prémio Castelão de Banda Desenhada. Depois, em 2022, recebe uma bolsa para uma residência em França, na Maison des Auteurs, e decide voltar a pegar neste projeto e expandir o projeto. E, ouçam, foi a residência mais bem aproveitada de todo o mundo. Isto ficou mesmo muito bonito e tem muitas subtilezas. Ou seja, ela vai contando a história e depois as ilustrações acrescentam bastante. Está mesmo bonito. E depois há uma publicação internacional em 2023, em França, portanto deve ser a seguir à residência que ela faz lá, com um título diferente, Des mots à dire, que quer dizer o que dói. E depois em 2023 também em Espanha, já com o título que nós temos aqui, que é O Corpo de Cristo. E depois recebe uma série de prémios. Prémio do júri no Festival BD em Périgord, em 2023. Prémio do público no Festival de Angoulême, em 2024. Prémio Bedeli, em Montréal, em 2024. E Grande Prémio L'Héroïne, Madame Figaro, também no mesmo ano. E depois em Espanha, o Prémio Nacional do Cómic, o Prémio Nacional do Cómic, em 2024 também. E, entretanto, esta obra, ou parte da obra, vai ser adaptada para uma animação. Este livro é autobiográfico, mas também é ficcional. Não é, para mim, muito claro, ou seja, eu acho que aquilo que é claro é que a parte autobiográfica é que a autora cresceu com uma mãe com graves problemas psiquiátricos. Mas depois, as coisas que acontecem, a infância da mãe, de que ela fala aqui e que no livro eu acho que acabam por justificar um pouco a condição da mãe, eu não sei se isso é verdade. Portanto, nós não sabemos, pelo menos eu não fui à procura e sinceramente para mim é um bocado irrelevante. Não... Há sempre uma curiosidadezinha mórbida, mas eu não preciso de saber. Mas há coisas que serão verdade e há outras que não serão, que serão ficcionadas, mas o que é o quê, eu não faço ideia. Então, no fundo, a história é sobre uma rapariga, uma criança, que cresce até à idade adulta com uma mãe que tem problemas mentais e que nem sempre tem o acompanhamento devido. E uma coisa que se sente muito é a falta de acompanhamento até por parte do pai, ou pelo menos que eu senti. Eu e o Luís lemos o livro em conjunto, nós já tentámos fazer isso com o Duna, eu estava a ver se... mas ele não está aqui, já o arrumei. Tentámos fazer isso com o Dune, o Duna, só que aborrecemos-nos a meio e não continuámos. Mas este aqui, como é uma novela gráfica, tem menos texto. E depois, como o Luís também é ilustrador, podíamos ir vendo
as obras. Então lemos isto de uma assentada aí numa noite e é muito bonito. Era o que eu estava a dizer há pouco, portanto as ilustrações acrescentam à narrativa. Isso é uma regra de quem faz ilustração. Eu já fiz, vou fazendo de forma intermitente, mas já não faço há bastante tempo. E uma coisa que o Luís me diz, que tem mais prática na ilustração, e é muito melhor ilustrador, nem se compara, mas pronto, é que a ilustração não é para dizer ou para representar literalmente aquilo que está escrito. É bom que acrescente, porque é um meio que está a adicionar à obra. Estão a perceber? É como se tem a obra escrita e depois tem a obra ilustrada. As duas coexistem e acrescentam uma à outra. Portanto, não é uma substituir a outra, mas é as duas coexistirem. E eu senti isso de forma muito forte neste livro. Acho que está muito sensível, está muito bonito, está delicado, achei comovente também. Achei um livro mesmo interessante. Então, quando a história começa, portanto, as personagens têm nomes diferentes. Portanto, a personagem da criança não se chama Bea. Eu agora não me lembro como é que se chama, deixem-me ver. Eu acho que uma é Vera e outra é a Adela. Portanto, a mãe é a Adela e a filha é Vera. É isso. O livro até começa com estes bordados muito bonitos. De uma vez que a mãe decide que se quer atirar de umas rochas na praia, não sei muito bem. Isto eu não sei se é verdade, se aconteceu, mas logo aqui é logo muito forte, é um impacto muito forte. E da mãe que vai atrás, e da mãe não, desculpem, da filha que vai atrás da mãe, que chama pela mãe. E depois temos um relatório médico, que eu não sei se é real, aqui, e vão aparecer mais, acho que vai aparecer mais um pelo menos. E depois, quando a história começa aqui com Eu nasci a 31 de janeiro de 1985. A autora nasceu em 1985, portanto eu presumo que seja a mesma data de nascimento. E depois conta de uma vez que a mãe leva a filha, a Vera, a ver uma curandeira. Então, a Vera estava doente e pronto, e os pais, os médicos não sabiam o que eram, estavam a desvalorizar imenso e a mãe decide levá-la a uma curandeira, mas é o pai que as deixa lá. Eu sei que vi à procura de mais informação sobre esta autora, apanhei um vídeo que fala sobre este livro. E o homem que está a falar sobre o livro, a dada altura diz: uma mulher que nem sequer está em condições que, em vez de levar a filha ao médico, leva a filha a uma curandeira. Epá, e aquilo irritou-me, porque quem é que deixou a mãe e a filha na curandeira? Foi o pai da Vera, porque a Vera não tem só uma mãe, também tem um pai. E onde é que estava este pai que sabia que isto se estava a passar com a mulher dele? É assim, ele era um bocado inepto, portanto ele não sabia como agir, porque a mãe da Vera basicamente é isso, não... Ela até chegou a ser medicada, mas depois deixava de tomar a medicação, isso acho que é recorrente, porque as pessoas começam a sentir-se melhor e então deixam de tomar a medicação e depois caem novamente nos sintomas que já têm, não sei. Cada caso é um caso e este caso desta personagem, eu vou dizer personagem porque eu não sei como isto é autobiográfico, mas ficcionado, eu não sei se é mesmo a mãe dela que era assim. Portanto, eu vou dizer esta personagem. Portanto, a Adela, ela via demónios, tinha episódios de paranoia, de ciúmes muito grandes do marido. E o marido, como não sabia lidar com isto, não é? Deixava-a muito sozinha. E deixava-a sozinha com a filha. E depois a filha, a dada altura, é que está a tomar conta da mãe. Ainda muito pequena e depois já a caminho da idade adulta. Há um filho que aparece pouco neste livro, que também sofreu um bocado às mãos da mãe, que achava que ele era toxicodependente, que tinha problemas com as drogas. E, tipo, ela criava assim umas narrativas, estão a perceber? E depois ia atrás daquilo e ia mexer nas coisas dos filhos e vigiava e... Então relata um pouco do que é viver com uma pessoa com estes problemas, mas eu senti muito a ausência do pai, porque era a outra pessoa adulta nesta casa que tinha a responsabilidade pelos filhos e que tinha a responsabilidade de tentar ajudar a mulher. Pronto. Mas eu acho que, enfim, nós é que somos educadas para sermos as cuidadoras, não é? E, por acaso, eu já acho que há vários estudos que indicam que
quando um homem adoece, é mais provável que a mulher continue com ele e tente ajudá-lo no que puder e acompanhá-lo, etc, etc. Isto é uma generalização, portanto, os números indicam que a maioria faz isto. Não quer dizer que todas façam isto, ok? Da mesma forma que os números também indicam que os homens, de uma maneira geral, quando a mulher adoece ou precisa de uma ajuda mais consistente e não só uma coisa temporária, que é deixada sozinha, que eles a deixam sozinha. E muitas vezes até abandonam. Mais uma vez, não são todos, mas de facto os números indicam que é isso que acontece, que eles abandonam. Porque eu acho que não são ensinados a fazê-lo e depois também não têm força de vontade para aprender a fazê-lo também. Eu acho que, mais do que isso, porque isso é um pormenor da história que está cá e que eu acho que pesa um bocado, esse abandono também por parte do pai, estão a perceber? Mas ao mesmo tempo, eu acho que fala até de uma forma bonita da relação entre a filha e a mãe. E a forma como a filha tenta compreender a mãe, tenta entendê-la e ajudá-la. Eu acho que fala muito disso, dessa condição feminina que as une, mas também não só isso, obviamente, o laço que elas têm de filha e mãe. Então, achei um livro muito entrenecedor, achei-o muito bonito como objeto, mas também a história é muito completa, é uma obra muito completa e acho que se nota o tempo todo que foi dedicado a esta obra. Acho mesmo que é daquelas situações em que o tempo foi muito bem empregue. Não é um livro que começou em 2017, ou pelo menos que saiu cá para fora em 2017, provavelmente já estava na cabeça da autora há bastante tempo, e que depois ainda é mais desenvolvido 7 anos depois. 7 anos não, desculpem. 6 anos, não. 5 anos depois, em 2022. 5 anos depois, e é desenvolvido mais a fundo, e acho que se nota isso. O tempo, o amadurecimento, a riqueza, o aprofundamento também das emoções e da história e, enfim, de tudo aquilo que se quer acrescentar. Portanto, ouçam, eu aconselho, eu gostei muito do livro e acho que vou à procura também de mais obras da autora. Estão a ver? Aqui outro bordado. Fiquei mesmo fã, acho que se nota. Então, estava aqui a editar e eu percebi-me que nem falei da questão religiosa do livro. Eu achei, ou seja, eu não acho que ela seja tão predominante quanto aquilo que eu achava que ia ser. Portanto, a questão é que a Adela, a mãe da Vera, em busca de consolo, de conforto, recorre muitas vezes a comunidades religiosas. Eu penso que a autora fala a dada altura das Testemunhas de Jeová, mas parece-me que ela vai experimentando. Mas não é só isso, é também, tem a ver também com a infância dela. Portanto, o sítio onde ela cresceu, uma aldeia tradicional, católica, e essa parte religiosa também estar entranhada, e depois esta ideia do demónio que está presente nela, nos outros, ser aquela figura que é religiosa, ainda que demoníaca. Portanto, desse imaginário religioso, desse universo religioso. Pronto. Mas nem falei, acabei por nem falar muito sobre isso. Já agora, num apontamento muito pequenino, porque eu ainda não acabei de ler o livro, estou a ler este Contos do Chá, que veio como oferta com o Clube da Tinta da China, que também foi uma oferta do meu namorado. E então é isso, são contos que de uma forma ou de outra estão relacionadas com o chá. Pronto, ou o chá é tipo quase uma personagem principal, ou é mais um apontamento, mas está cá. Isto é uma seleção ou uma organização de Alberto Manguel. Eu estou a adorar, estou é assim, estou para aí no 5º conto, já não sei, mas a dada altura apanhei um conto da Agatha Christie, que mete o chá também na história, que ajuda a resolver um mistério, e pronto. E depois lembrei-me, pois é, porque o Alberto Manguel gosta de policiais, e gosta da Agatha Christie, porque como já li alguns livros dele, lembro-me dele ter falado nisso. Então foi o policial dela, depois logo a seguir outro policial, e agora estou a ler outro conto que é de mistério, e mete aqui um chá verde. Até o título, deixem-me ver. Então estou a adorar, estou a lê-lo de manhã quando vou tomar o pequeno almoço, em vez de ligar logo o telemóvel ou o tablet, estou-me a esforçar por ler um bocadinho enquanto estou ali na cozinha. Chama-se mesmo Chá Verde e é do autor Sheridan Le Fanu. Não sei quem é, nunca tinha ouvido falar e estou a gostar bastante. Este é mais misterioso, eu não sei bem se isto é bem um policial, mas acho que mete mais mistério. E tem umas ilustrações de Sebastián Filgueiras, pronto. Por acaso, o Clube da Tinta da China tem sempre umas
como é que se diz? Umas sugestões de leitura interessantes. Há um anterior que é de matemática, eu ainda comecei a ler, porque também são uns artigos mais pequenos, são tipo crónicas, só que estou a achá-lo muito difícil. Estou a achá-lo um pouco difícil, porque estava a ler à noite, eu acho que talvez durante o dia, olhem, se calhar a seguir a este de manhã, assim, quando estou mais fresca, talvez seja boa ideia. E com este livro vinha também uma oferta de um chá, que era um chá preto, para mal dos meus pecados, da companhia, chama-se Companhia do Chá, Companhia Portuguesa do Chá, acho que é assim que se chama. É, Companhia Portuguesa do Chá, porque ela também, esta é uma edição, que eu não sei se tem o apoio ou se... Aliás, diz aqui, ilustrações, Companhia Portuguesa do Chá, mas aqui tem o nome do ilustrador, Sebastián Filgueiras. Então não sei se é uma parceria, olhem, não fixei. Eu acho que isto é uma introdução do Alberto Manguel, é possível que ele fale nisso, eu já não me lembro. Mas estou a gostar mesmo muito, estou a gostar muito do livro e é isso, e aconselho, e acho que a minha mãe vai adorar. Eu a seguir a ler, vou-lhe levar. Ela às vezes vê os meus vídeos e depois diz: mãe, olha aquele livro de que falaste, depois traz. Mas eu este nem vou esperar que ela me diga alguma coisa, vou-lhe levar porque acho que ela vai gostar bastante. Quando acabar, não é? Claro, ainda falta acabar. Pronto. O filme de que eu vou falar chama-se Fackham Hall. Ok, então, este filme é do género Naked Gun. Eu não sei se vocês estão a ver o estilo, que eu acho que era com o Steve Martin, é isso? Deixa-me só confirmar. Que é um tipo de comédia de Naked Gun. Não, este é outro. Este não é o Steven Martin. Também tem o cabelo todo branco, mas é outro. Ai, como é que se chama? Isto é um tipo de comédia muito específica. Saiu agora também de Naked Gun, porque eles... era como a Academia da Polícia, não sei se vocês... Eu como sou dos anos 80 lembro-me disso, mas é olhem, é como se fossem os livros do Poirot e depois tem várias histórias com aquelas personagens, pronto. É um bocado a mesma coisa. O da Naked Gun, o polícia é sempre o mesmo, não me lembro se as outras personagens vão variando ou não, e depois é aquele tipo de comédia, mas a trama vai variando. E foi lançado no ano passado, 2025, aliás, bom ano, já me estava a esquecer, sou mesmo despassarada, enfim, que é com a Pamela Anderson e com o Liam Neeson. E eu falei com o Luís assim, para a gente ver o filme, e ouçam, é o seguinte... é o tipo de humor, porque é aquele tipo de humor que está sempre a acontecer qualquer coisa, está sempre a ser mandada uma piada e são coisas um bocado ridículas. É do reino do ridículo, do literal, é tudo assim um bocado parvo e tem que ser muito bem feito para resultar, porque depois, se é demais, bom, pelo menos para mim, se é demais, depois já começa a ser demais. Não sei como dizer isto. Quando começa a ser demasiado ridículo, depois também perde-me um pouco. Nós começámos a ver este último com o Liam Neeson e com a Pamela Anderson e eu não estava a gostar, sinceramente. E quando vi a publicidade para este outro filme, o Fackham Hall, que já é uma produção inglesa, como se passa num ambiente mais senhorial, aristocracia e não sei o quê, eu pensei, se calhar vou gostar mais. E tem uma parte de um crime, portanto tem uma espécie de um whodunit. Não é um crime e vamos investigar o que é que se passou, se bem que eu diria que é tipo metade do filme isso. O filme não é um whodunit. Mas tem essa vertente ali mais ou menos a partir de metade do filme. E então eu pedi ao Luís, olha, e se virmos este? Então vimos, até foi na noite de passagem de ano. E eu fartei-me de rir. E estávamos a tentar perceber porque é que não gostámos nada do outro, do Naked Gun, e gostámos deste. Eu acho que podem ser vários fatores, não é? Primeiro, os comediantes são outros. Quem está a escrever são outras pessoas. E pode ser só que nós nos identificamos mais com este tipo de humor. Mas, por outro lado, eu acho que há o tipo de humor britânico, que é mais específico, e depois é aquele contraste entre um universo que é muito cheio de 9 horas e desta família aristocrática que vive num casarão e cheio de 9 horas e etc, etc. E depois as situações ridículas em que se vêem envolvidas e coisas assim mesmo parvas. Mas eu rimo bastante. É cada tiro, cada melro. Uma pessoa tem que estar muito atenta porque está sempre... Estão sempre a mandar piadas, é impressionante. Há uma ou outra que são repetitivas, mais uma vez. Este é um tipo de humor um bocado específico, eu acho que não é para toda a gente. Tem uma ou outra piada mais escatológica de que eu não gosto tanto, honestamente. Mas foram poucas e tudo bem, ouçam. Houve lá uma cena que eu me fartei de rir, mas eu não posso dizer qual é, porque senão estragava aqui a parte da resolução do crime. Mas eu chorei de me rir tanto, que é tão estúpido, é uma coisa tão estúpida. Porque é como se todas as personagens fossem muito parvas, estão a perceber? Então,
é muito engraçado. É assim um universo paralelo em que toda a gente é idiota. Pronto, basicamente é isto. Mas depois também acontecem cenas assim que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, eles vão caçar e está um deles a atirar e cai um veado do céu. Não faz sentido nenhum. Portanto, há cenas muito, muito estúpidas. Mas eu gostei, achei piada e acho que tem a ver com esse contrastezinho do universo em que isto acontece. Só mais alguns pormenores sobre o filme. Deixa-me ver aqui, estou no IMDb. Portanto, Fackham Hall é também uma piada porque isto parece quase o Fuck 'em All. Portanto, lixem-se todos, assim. Não estou a dizer a palavra mesmo, não estou a traduzir literalmente porque eu não quero dizer as neiras no canal, mas já perceberam, pronto. Então é assim uma piada com essa expressão. Eu penso sempre que os atores devem se divertir imenso a filmar estes filmes, não faço ideia, não é? Mas eu diria que sim, eu acho que ia ser muito difícil para mim manter uma série. É um filme relativamente... tem uma duração normal, é 1h37, o realizador é o Jim O'Hanlon e depois tem 3 escritores do argumento. Que eu vou confessar, não sei quem são. E o cast tem assim uns atores mais conhecidos, outros menos conhecidos. Acho que está uma boa mistura, pronto. Mas eu gostei. E os atores principais eu não conhecia quase nenhum deles. Sobretudo o casal principal jovem. Porque depois tem aqui assim uma cena mais romântica pelo meio. Tem um ator que já não vi há imenso tempo que fazia de... o Malfoy, do Harry Potter. Já não vi este ator há tanto tempo, pronto, eles, coitados, é daquelas coisas, estes sucessos quando os atores são muito novos, não é crianças, isto depois gera aqui umas cenas na idade adulta que às vezes uns ficam tão traumatizados, ou então também já não precisam de trabalhar, que ainda vivem dos direitos desses filmes, da exibição desses filmes, não sei como é que isso funciona, pronto. E então não voltam a fazer nada, mas alguns vou vendo aqui e ali, pronto. E o ator tem imensa piada, a personagem dele é assim um menino rico, mas assim um menino da mamã, um primo bom, basicamente porque isto eu nem contei nada da história, não é? Só disse, quase que tive só a justificar porque é que achei piada, mas basicamente isto é uma família, lá está, que tem uma propriedade imensa e um casarão e etc, mas está em vias de perder a casa. Isto passa-se, penso que é século XIX, em Inglaterra, finais do século XIX, já início do século XX, parece-me a mim. Não, já é século XX, não, é 1931, acho que é por aí. Desculpem. E é uma família que tem, portanto, é um casal com 2 filhas, que perdeu 4 filhos, rapazes, e como as mulheres não podiam herdar, ainda nesta altura, a propriedade iria passar para um primo delas. E então, o ideal seria uma delas casar-se com ele, porque assim a propriedade continuaria na família e pelo menos os pais delas poderiam continuar a viver ali e elas também. O casarão daquele tamanho dá para cada um viver na sua ala e está tudo ok. Então seria a filha mais velha que se iria casar com o primo, mas depois acontecem lá uma série de coisas e depois ele é empurrado mais para a filha mais nova, enfim. Então é toda esta narrativa. Depois há um rapaz que, portanto, as personagens principais são a filha mais nova, do tal casal aristocrático, etc. E depois é um rapaz que está em Londres, no início do filme. Ele foi criado por freiras, era órfão, é assim todo muito jovial e bem disposto, arroba, pronto, assim, tipo carteiras, relógios e tal. Então vai-se sustentando assim, é o que parece, e é enviado numa missão por era um advogado? Acho que sim, que vai lá ao convento e diz, olha, vou-te incumbir desta tarefa, tens que entregar esta carta ao dono daquela casa, Fackham Hall. Pronto, e ele, ok, então lá vai ele para lá no meio do campo, não sei aonde, para entregar a carta. Mas depois, por uma série de circunstâncias, fica a trabalhar como empregado na casa. Pronto. Mas até conhece a filha mais nova a caminho da casa e há ali assim um amor à primeira vista. Pronto. É tudo muito estúpido, mas ao mesmo tempo é muito engraçado e muito entrenecedor. E eu acho que os 2 atores fazem bem o papel deles. Acho que têm uma boa química e também acho que são muito engraçados. Pronto, muito expressivos, muito engraçados. Ouçam, é isto. É um filme mesmo só para passar o tempo, para rir, para não pensar muito. Eu acho que está muito engraçado, acho que está bem produzido, acho que vale a pena ver. Mas sim, não é para toda a gente, é aquele tipo de humor que tem um nome específico que eu não sei como é que se diz. Deixem-me ver se aqui no IMDb diz, já agora. Não diz, diz sátira comédia. Pronto, acho que resume bem. Mas vejam, olhem, vejam trailers, que há trailers na internet, pode ser que vos interesse.
E pronto, e para terminar, vou falar aqui de uma casa. Eu fui à procura de uma casa para falar hoje no primeiro vídeo do ano e descobri de uma rapariga que é portuguesa. Apanhei, estava à procura, tipo, sei lá, faço review de casa, e apanhei um em português, fiquei toda contente. Porque às vezes há vários, ok? E canais brasileiros e tal vão encontrando. O problema é que são longuíssimos. Eu sei, isto não pode ser muito longo. Mesmo assim, este já está mais para o longo, porque são 17 minutos. Vamos ver. Então, esta é a casa de Alice Trewinard. Eu tive que ir ver, eu sei que ela é conhecida, porque eu já vi o nome dela aqui e ali, acho que é influencer, mas perguntei ao ChatGPT quem é, e diz-me que é uma influenciadora digital, criadora de conteúdos e empreendedora portuguesa, conhecida principalmente pelas suas redes sociais, Instagram, YouTube e TikTok, onde partilha temas de moda, beleza, lifestyle e maternidade com uma grande comunidade de seguidores. Pronto, é isto. Uma coisa que eu reparei é que ela aqui na descrição do vídeo diz quem tem os contactos de quem fez. Portanto, tem do arquiteto, da empresa de construção, as casas de banho, o chão, portanto, quem fez o pavimento, e a decoração, quem fez o projeto de decoração. Portanto, tem aqui essas informações todas, portanto, vamos pôr isto aqui a passar, vamos fazer aqui uma apreciação da casa. Estou muito curiosa. Eu vi um bocadinho do início, pareceu-me interessante e parece-me que está bem filmado, que às vezes é o problema também. Esse é outro dos problemas, é às vezes quando não está bem filmado, eu depois fico... Ok, estamos aqui a entrar. Ok, ela fez uma série de episódios com as obras na casa, parece-me. Este será o último episódio que já é com a casa pronta. Sabem que é engraçado que eu mesmo como designer de interiores, é nessa qualidade que eu faço estes vídeos, digo sempre a mesma coisa, mas é só para justificar. Eu não gosto muito de ver vídeos de obras. Gosto de ver o final, mas eu acho que é porque como não tenho casa minha, não é? Em que esteja a fazer obras ou que esteja a pensar fazê-lo. Acho que tem a ver com isso. Acho que se estivesse pode ser útil, não é? Porque percebe-se quais são talvez as dificuldades, sobretudo vídeos que são filmados cá em Portugal, porque depois em cada país há as suas limitações e as suas dificuldades maiores, costuma ser assim. Eu sei que os empreiteiros têm sempre muito má reputação, mas é como tudo, não é? Há de haver os que são bons e os que não são bons. Mas acho que tem a ver com isso, porque de facto às vezes pensa, mas até devia haver mais, não é? Para ver todo o processo, mas não tenho muita curiosidade. Às vezes apanho pessoas que eu sigo no YouTube que têm casa nova e vão começar as obras e tal, e eu não tenho muito interesse em ver, já percebi isso. Mas gosto de ver o resultado final. Isso sim. Ok, este é o hall de entrada, portanto parece-me a mim que esta será a porta de entrada, com certeza, tem aqui o intercomunicador. É um hall que tem uma boa área e faz a distribuição para as várias zonas. Portanto, aqui deste lado eu diria que deve ser o acesso à zona privada, que costuma ter um pequeno corredor, assim está um pouco mais recatada. E para aqui, para o lado esquerdo, parece-me que será mais a zona social, portanto, sala de jantar, que se vê aqui. E acho que para ali tinha a sala de estar e talvez a cozinha. Não sei, vamos ver. É provável que ela mostre, mas eu diria que isto deve ser um móvel de entrada, ou seja, onde se podem colocar casacos, talvez sapatos, não faço ideia. Eu sinto alguma falta de um tapete à entrada, mas eu sou muito fã de tapetes, eu sou muito fã de têxteis. Portanto, tudo aquilo em que os meus pés possam estar aconchegados ou que possam pisar, que não seja tão duro quanto o chão logo de madeira. É claro que não é preciso tapar o chão todo, não é? Porque isto é um chão de madeira bonito. Mas enfim, eu mais rapidamente tirava este tapete daqui da zona de jantar e colocava aqui à entrada, provavelmente com um padrão. Acho que os halls de entrada uma pessoa pode ser um pouco mais experimental e talvez até um bocadinho mais extravagante, porque é uma zona de passagem, não estamos constantemente no hall, é como os corredores e como, sei lá, as casas de banho. Não estamos muito tempo seguido em cada uma dessas divisões, então podemos ser um bocadinho mais extravagantes, sobretudo, desculpem, no caso das casas de banho, a casa de banho no social. Então podemos assim experimentar mais. Tudo que sejam zonas de passagem, eu acho que é uma boa oportunidade para experimentar padrões e... enfim. Aqui está muito clássico, assim, não tem grandes elementos, tem aqui este quadro que não está propriamente centrado, mas tem o seu destaque e depois estas paredes estão todas rasgadas, não é? Portanto, com esta porta para a zona de jantar, esta porta para a zona de estar e esta porta que é isso. Eu não sei para onde é que vai,
Mas sim, sinto a falta de algum aconchego aqui no wall, talvez um tapetinho. Mas está bonito, assim, objetivamente está bonito. Tem aqui um prato para colocar as chaves, deduzo eu, e outros elementos que nós temos que pegar quando saímos e que podemos colocar ali quando chegamos. Sinto falta de um sítio para colocar guarda-chuvas, os casacos. É isso, presumo que esteja naquele armáriozito que se via há pouco. Não tenho a certeza, não sei se ela vai falar nisso e se há outra entrada para o apartamento também. Eu penso que cá em Portugal não é tão comum. Eu sei por ter visto vídeos que no Brasil é comum haver uma entrada social e uma entrada mais da casa. Vamos lá. Mas cá em Portugal não é tão comum. Portanto, eu deduzo que não seja esse o caso. Este tipo de iluminação, desta retroiluminação, eu acho que fica bonito e ajuda a dar ambiente também. Ela estava a falar destes vasos com as plantas, que no caso são espadas de São Jorge e que ladeiam as portas de entrada para a sala de jantar, e acho que dá um reforço na simetria muito grande e fica bem. Aliás, aqui a consola também deste lado está centrada, portanto tudo isso ajuda a tornar o espaço mais harmonioso. Outra coisa é o hall, ainda por cima neste caso, em que tem muitas entradas para as divisões, é um espaço onde vai haver muita circulação dia a dia, então estar mais desimpedido é boa ideia. Eu acho que mesmo assim eu colocava aqui um tapete, mas tudo bem, assim torna o uso mais fácil também. Ok, isto é uma obra que foi uma encomenda a um estúdio português, portanto com artistas portugueses, e é feito com azulejos. É uma peça de homenagem, foi uma encomenda e tem uma silhueta, eu acho que dá para perceber que tem uma silhueta de uma pessoa e de um homem, e que neste caso é o pai dela. Pronto, esta é uma peça muito bonita. A única coisa que eu senti, e estava a pensar sobre isso, é uma peça, é assim, há duas coisas que é, não sei se, ok, ela estar ali, portanto, ela estar ali naquele canto, vamos lá, acho que ela teria mais relevo se estivesse por cima da consola, não é? Porque está aberta para o resto da casa. Mas por outro lado, eu estava a ver se encontrava aqui uma imagem, porque eu sei que ela tem uma imagem, esta aqui. Ok, nesta imagem dá para ver melhor. Eu não sei se não colocaria esta peça aqui, por cima da consola, porque estaria aberta para toda a casa. Estão a perceber? E então de cada vez que passassem de uma zona para outra, teriam sempre vista para a peça. Por outro lado, há também vantagens em, assim que a trazer em casa, e como é uma peça de homenagem e é do pai, eu não sei se ela perdeu o pai, eu estou a fazer essa dedução, não faço ideia, mas tu entrares e vês logo, é algo que se calhar também te dá logo algum conforto, então tem essa vantagem. E depois a outra questão é o espelho, porque o espelho, eu acho que convém sempre ter um espelho à entrada. Uma pessoa está apressada, está a sair e tens ali um momento rapidamente em que vês se está tudo ok, se não tens batom nos dentes, seja o que for, se o cabelo não está todo ok. Então eu acho que é útil ter um espelho à entrada, e não se vai pôr um espelho em frente a uma porta de entrada nem pensar, vais-te assustar, é mau feng shui, portanto, tendo em conta estas circunstâncias, se calhar este é o melhor local para ter o quadro. Sim, ok, pronto, só pensamento. Ok, temos aqui a sala de estar. Para já percebe-se logo um ambiente acolhedor, assim muito quentinho. Eu gosto muito que a iluminação seja assim mais quente, mais amarela. Tons muito neutros. É verdade que há duas questões, que é, primeiro, se acabaram agora a obra, é só porque eu ia dizer que está muito loja, parece não estar muito vivida, sabem? Mas há duas questões, que é, exato, acabou a obra e está tudo ótimo e novinho e tal, mas por outro lado, como estão a mostrar a casa, é natural arrumarem tudo mais. Mas sinto que falta aqui, sabem, mais vida. Falta aqui umas almofadas com outros padrões, falta aqui mais qualquer coisa. Eu diria umas almofadas aqui no sofá, ou então aqui nos cadeirões, um arranjo de flores secas aqui nesta mesa. Este tapete branco, eu acho sempre tão arriscado. É tapetes brancos e estofos brancos. Cortinados é mais tranquilo, mas em termos de sujidade e tal, enfim, acho mais arriscado, pronto. Mas enfim, vamos, estou-me a adiantar. Mas gosto muito deste sofá que abre para um lado e para o outro. Acho muito interessante. Portanto, ele abre em L para esta zona da televisão. Parece assim um cantinho mesmo acolhedor. E depois tem este lado
virado para a outra consola, mas como tem os cadeirões faz ali um L, portanto também convida à conversa. Se fosse só o sofá virado para a consola era esquisito, mas assim como tem depois os cadeirões vermelhos que vimos logo à entrada, acho que funciona muito bem. E estes quadros são ótimos, porque estão aqui a dar imensa cor também, estão a ajudar a tornar o espaço mais alegre, mas isto é uma área relativamente grande. Eu puxava alguma dessa cor para cima do sofá também e para o outro lado mais para a zona da televisão, sei lá, com um jarro mais colorido ou umas almofadas, porque não, com decoração, nada de muito extravagante, mas que puxasse algumas destas cores também para o outro lado. Está super simétrico, não é? Mesmo até a decoração, não é? A colocação do livro com o jarro por cima está super simétrico. E é aqui que eu às vezes sinto que depois dá aquela sensação que não está a ser uma casa muito vivida, sabem? Isto já tem uma simetria muito marcada, tem os dois candeeiros, tem os dois quadros, tem a consola e está tudo centrado neste móvel, então se calhar em cima vamos pôr algumas peças de forma assimétrica, vamos pôr um arranjo com um ramo a cair, mais assimétrico também, uma coisa assim meio oriental, portanto vamos se calhar, imaginem um ramo de laranjeira, não, desculpem, de cerejeira. Portanto, assim, sinto que falta aqui alguma coisa para baralhar um bocadinho esta simetria toda e esta ordem toda, não é? Que dá-nos depois essa sensação um pouco mais vivida. Pronto, isto são peças da Graça Paz, acho que é isso. E aqui dá para ver muito bem, porque a cor está muito centrada aqui. E então eu puxava mais para aqui e o tapete provavelmente daria outra cor. Sim. Agora, eu percebo que para quem vive nestes espaços todos os dias, também não vamos exagerar, porque depois pode-se tornar um pouco cansativo, não é? Então é uma questão de equilíbrio, mas está bonito, eu acho que objetivamente está bonito. Pronto, é o que ela está a dizer, não é? Este é aquele elemento que vai dar a cor ao espaço, que liga ali com os cadeirões, mas mesmo assim sinto que, como é tudo um espaço aberto, que falta aqui alguma ligação ou uns elementos também coloridos nas prateleiras que estão ali ou no próprio sofá. Está a falar daquela mesa de centro. É bonita. Está a dizer que os filhos também gostam muito. É uma mesa que tem uma boa altura para poderem apoiar-se e desenhar e seja o que for. E o facto de ser redonda também é bom, não é? Porque não tem ali esquinas chatas, se eles gostam de ir para ali. Ok. Ela agora está a falar da planta. Sim, figos, não sei o quê. Deve ser uma espécie de uma figueira, não é? Que é bonita. Sim, eu sinto que aqui podia ter mais plantas. Podia ter mais plantas. Podia ter aqui uma trepadeira a descer, por exemplo. É isso, falta aqui qualquer coisa, não é? Eu acho, falta aqui mais vida. Mas está bonito, sem dúvida. Mais vida não é mais vida. que eu quero dizer, mas olhem, é aquela coisa que acontece nas casas quando de facto as pessoas já lá vivem há algum tempo e percebem que e vão deixando as suas impressões no espaço, seja os elementos que já não estão tão bonitinhos e estão a condizer, mas que ligam uns com os outros, não é? E que são a cara da família que habita o espaço. E isso é o tempo que dá isso, não é? E que faz com que as casas tenham essa patina do tempo que lhe dá essa vivência. Portanto, é uma questão de tempo. Mas sim, mas eu gosto muito desta planta. Espero que ela se dê ali super bem, mas eu punha aqui mais plantas. Também, sem dúvida. Ok, ela está a falar da questão do sofá. Foi mandado fazer, claro, percebe-se que foi um sofá feito por medida para este espaço específico e que está a servir estas duas zonas. Eu acho que aqui, agora que me apercebo com esta perspectiva, não, mas a lente está a distorcer. Porque há bocado não parecia tão apertado. Está-me a parecer um pouco apertado, sabem? Aqui à volta deste elemento central, desta mesa de centro, vamos lá, que me parece que também será tipo puff. Parece um estofado, não tenho a certeza. Mas há pouco, quando mostraram... Olhem, só agora é que reparei nestas garrafas. Não tinha reparado há bocado. Olha, é uma boa forma de fazer a ligação com os quadros também. Eu por acaso não sei se é para este padrão aqui, com esta cor. Mas está bonito, está bonito. Não, eu acho que nesta imagem dá para perceber melhor. Acho que está mais equilibrado do que aquilo que parecia na outra imagem. E estão aqui alguns elementos também coloridos, mas parecem-me escondidos. Não é? Eu se calhar puxava aqui para baixo. Ou então... não. Estes candeeiros de parede... como é que se diz?
Não é plafond, não é pladur, é... Ai, qual é o nome? Estou-me a esquecer, não estou a lembrar. Mas estes candeeiros, porque eu ia dizer que estes podiam ter alguma cor. Então, em vez de ter aqui vários elementozinhos, tudo é possível, não é? Eu acho que se está a chegar à conclusão que há aqui muitas soluções possíveis, mas estão cá elementos coloridos, de facto. Então é um bocado escondidos. Eu puxava estes mais coloridos para aqui. Eu puxava-os mais para aqui. E são giras estas prateleiras também iluminadas. Mas ouçam, eu puxava estes elementos de vidro para aqui, porque com a luz por trás, o vidro colorido, acho que ia ficar super bonito. Mas há elementos de cor, afinal, eu estava enganada, eu não tinha visto bem. E tem aqui isto é uma impressão de uma ilustradora portuguesa, Ana Aragão. Muito bonito, é fixe, eles investem bastante em arte portuguesa. Isso é bom, isso é sempre positivo. Pronto, ela estava a contar a história desta ilustração, portanto, penso que eles não sabiam bem, porque eu tenho isto um bocado baixinho, devia ter um bocadinho mais alto. O que é que haviam de fazer com a ilustração? Percebi que foi a decoradora que sugeriu: ok, vamos colocar isto num passe-partout bastante maior, preto, que é para destacar a ilustração. Isto depois destaca também as linhas pretas do desenho, não é? E depois decidiram colocar aqui nesta parede. Tudo bem, eu acho que choca um pouco com os quadros do outro lado, que não têm, não sei se não têm preto, mas enfim, são muito mais coloridos. Acho que não têm preto. Aqui temos mais a linha, mas tudo bem, como temos outros elementos, não é? Temos a televisão que também é preta, enfim, é quase como se fosse um espaço distinto, ainda que seja um espaço aberto. Aqui nesta imagem dá para ver melhor. Acho que fica ali bem, portanto está centrado, no fundo está centrado naquela parede e fica por cima do sofá e acho que combina bem. Sim, está bonito. Ok, a sala de jantar, também estamos dentro do mesmo esquema cromático, umas madeiras claras, as cadeiras têm uma madeira assim um bocadinho mais escura, mas depois continuamos nos beges, no tapete, nos estofos, nas cortinas, nas paredes. Eu acho que esta opção depois por elementos decorativos, como no caso um quadro que tem mais cores, é uma solução bastante segura e que ajuda a que o espaço não se torne muito cansativo, sabem? Porque é claro que uma pessoa pode colocar aqui de tudo, não é? Papel de parede, uma cor um pouco diferente nas paredes também, ou nos estofos. Eu, sinceramente, mudaria, provavelmente... Se a pessoa quer um tapete debaixo da mesa de jantar, que eu nunca recomendaria, ok, põe-se um tapete debaixo da mesa de jantar, eu provavelmente, ou os estofos ou o tapete, eu iria buscar um daqueles tons azuis ali ao quadro, honestamente. E os candeeiros, acho que eles têm muita expressão. Eu não gosto muito dos candeeiros, por acaso. Tem aqui este, deve ser a parte onde se une, aquela parte do abajur, são pretos e brancos. Não sei, eu não gosto muito. Eu iria para um estilo mais minimal. Existem N opções, não é? Mas não ia para este tipo de abajur. Por acaso não sou muito fã. Ou até elementos mais naturais, sabem? Tipo aquela ráfia ou a palhinha ou... Mas isso é muito praia. Para ligar com a palhinha das cadeiras. Ali do encosto. Mas não sei. Ok, isto é de uma artista que eu não conhecia, Carolina Piteira. Ana Aragão já tinha ouvido falar. Os outros dois não. A Carolina Piteira também não conhecia e isto é muito interessante, tem assim umas texturas. Andou com ela na escola. Ok. Pronto, isto também foi uma encomenda. Ok, pronto. O quadro tem assim um significado emocional muito grande porque representa a relação dela com o marido, o que para mim é mais uma razão para trazer algumas dessas cores para a sala. Seja para o estofo, seja para o tapete, ou então, se não queremos esse compromisso, porque isso são elementos mais caros, para algum elemento decorativo, um centro de mesa ou algum elemento decorativo naquelas prateleiras que estão ali na lateral, que eu acho que eles vão mostrar. Tem ali aqui estes elementos. Eu acho que, como é um quadro tão querido de quem o encomendou, não é? Da Alice Trewinnard. Como é que se diz? Desculpem lá. Trewinnard, exato. Uma solução que até poderia ser interessante era pintar o fundo destes nichos com uma daquelas cores que está no quadro. Pode ser uma das cores quentes, porque já percebi que há uma preferência por isso, não só no uso das madeiras naturais, nas prateleiras, mesa, portas do armário, etc. Mas
mas se calhar até para fazer algum contraste, eu iria talvez para um azul. Agora, eu percebo que pintar paredes e estofos e tal é sempre um pouco arriscado. Eu acho que arriscaria mais nos estofos. Eu acho que iria para os estofos das cadeiras, mas o tapete também... Eu iria para tons mais escuros nas cadeiras e no tapete. Imaginem, escolhia um tom de azul e depois mais claro nas cadeiras e mais escuro no tapete. Azul ou esverdeado, o quadro tem tantos tons que uma pessoa pode escolher, mas para fazer algum contraste com as madeiras que são bastante quentes, não é? São bastante alaranjadas, eu iria assim para um tom mais frio. E ia realçar, eu acho que ia ajudar a realçar estas peças também. E mudava o candeeiro, isso sem dúvida. Ok, esta é a cozinha, tem uma ótima área, tem uma zona de copa para as refeições. Está ótimo. Sim. Ainda não vi muito, mas parece-me simples, ou são as cozinhas que têm que ser funcionais. Acima de tudo, tem bastante zona de balcão, a mesa serve para a refeição, mas também serve como apoio à cozinha se for preciso, para cozinhar. Parece-me ótimo. Acho que pode ter mais decoração. Acho que falta aqui qualquer coisa, mas parece-me ótimo. Uma coisa que ela está a dizer, e tem-se notado, é porque ela tem falado do mobiliário, da decoração, enfim, o mármore que está ali, etc. Ela fazer questão de ir a fornecedores portugueses, portanto, serem materiais portugueses. E isso eu acho que é de valorizar, sem dúvida. Ok, há aqui uma casa de banho social. Eu estava a tentar perceber onde é que estou. Eu acho que sei. Eu acho que isto é... Não, esperem. Andar um bocadinho para trás, ver se eu consigo perceber. Não consigo perceber. Bolas. Ok, então esta é a zona social. Tirei o som, sem querer. Ok. Pronto, é muito simplesinha. Ouçam, casa de banho social, só precisa sanita, lavatório. Não precisa de mais. Está bonito, está elegante, não, nada a dizer. Adoro que a luz esteja toda assim mais quentinha, mais acolhedora, tem muitos pontos de luz. Acho que a luz está muito bem trabalhada neste apartamento até agora. Esta luz aqui em baixo do móvel, portanto é um móvel elevado, não tem rodapé. Acho que está bonito, funciona bem. Okay, este será um escritório, presumo eu. Também muito simples, muito clássico. Continuamos sempre um bocado nos mesmos tons, portanto uma predominância dos brancos e dos beges. O castanho da madeira natural e pronto. E depois alguns elementos decorativos. Isto parece-me um puff, é um verde. Não consigo perceber muito bem. Temos aqui uns quadros também muito giros, que eles mostraram há pouco assim, com mais pormenor. Vamos ver se ela fala disso. Agora estou curiosa, estou aqui a descobrir uma série de artistas. Ok, pronto, este é o escritório mais usado pelo marido. Eu, sem dúvida, acho que falta aqui alguns elementos. Esta parede está muito vazia, não é? Comparativamente com esta há um desequilíbrio. Mas o espaço não é muito grande. Não é preciso encher tudo, ok? Mas sinto alguma falta de um ou outro elemento do outro lado. Este acho que é um sofá-cama individual, ou seja, dá como, como é que se diz? Quarto de hóspedes, também pode ser usado dessa forma, né, se for necessário. E tem armário, portanto tem arrumação. Está um espaço simpático. O tapete é interessante porque, apesar de ser muito claro, tem uma textura. Isso é outra questão que eu acho que é uma boa dica. Imaginem, adoram os beges, os brancos, não há mal nenhum nisso, percebem? Eu, como gosto mais de cor, vou sempre queria acrescentar mais cor e tal. É uma questão de gosto pessoal. Eu acho que isto funciona bem, está bonito. Uma forma, às vezes, de tornar o espaço mais interessante, mas mantendo essa paleta de cores, é variar a textura. Então, ok, mantemos o branco, mas é entrançado, tem uma mistura de um outro material, mas a cor predominante é o branco ou o bege. Então eu acho que isso acaba por funcionar muito bem e que dá para ver também neste cadeirão ou sofá-cama. Não é? Porque ele tem uma textura, este tecido tem uma textura, não é só um branco liso. Portanto, há formas também de contornar isso e de tornar o espaço um pouco mais dinâmico, para também não ser aborrecido, porque eu acho que é isso, pode-se exagerar nas cores e tal e ficar cansativo, mas depois também se pode tornar um pouco cansativo. Desculpem, aborrecido. Eu acho que existem aqui outros estímulos, como estes quadros, por exemplo, mas eu colocaria aqui qualquer coisa também. Eu acho que uma planta até, às vezes podia já dar aqui outra vida ao espaço, mas sinto que esta parede está muito branca, está muito vazia comparativamente com a do lado de lá.
É assim o único reparo, mas está bonito o espaço. É isso que eu tenho sentido, acho que a casa está bonita. Ok, é uma dupla de artistas. Grão cerâmica, foi isso que ela disse? Acho que sim. Ouçam, vejam o vídeo, porque ela está aqui a dar imensas marcas portuguesas e artistas portugueses. Eu super a favor. E são bonitas, são peças muito interessantes. Este martelo é uma peça do artista Vils. Ok. Ouçam, ela investe bastante em artistas portugueses. Estou agradavelmente surpreendida. Eu não a conhecia, estão a perceber? Mas estou mesmo contente. Eu não sigo muitos youtubers portugueses, a verdade é essa, não tenho termo de comparação. Mas estou a adorar. Ok, agora acho que vamos para a parte dos quartos dos filhos. Ela falou no plural. Eu, quando fiz a pesquisa, parece-me que tem 3. E acho que o último filho nasceu o ano passado, já em dezembro, portanto há pouquíssimo tempo. Portanto, isto é um quarto de brincar. Então, em princípio são 3, eu não sei. Eu não confio a 100% no chat GPT, ok? Mas acho que estas coisas assim mais factuais e sobretudo o pessoal que vai partilhando estas coisas nas redes, em princípio estará a par. Não faço ideia. Mas enfim, mesmo que tenha tido um filho agora em dezembro, e espero que tenha corrido tudo bem, é muito pequenino. Portanto, isto será um quarto para 2 crianças, em princípio. Acho que é isso. Muito giro, muito fofo, adoro a pintura na parede, acho que está muito engraçada, faz todo sentido num quarto de crianças e não é exageradamente infantil. Estão a perceber? Porque às vezes vamos para coisas muito... Isto eu estou a ver a durar mais tempo. Para lá da infância, se calhar pré-adolescência e tal, eu até... Não, quer dizer, eu estava a pensar tipo para mim, mas eu acho bonito. E é isso, e acho mais... durável, mais sustentável, assim, durante mais tempo. Estou a dizer isto tudo mal. Mas vocês já perceberam, não é? Pronto. Tem assim uns tons, continuamos nos mesmos tons quentes, temos os beges, os brancos, tudo muito suave, tudo muito neutro. É claro que eu sinto aqui falta de mais caos, não é? Por ser um quarto de crianças, mas ouçam, isto está tudo arrumado para ela nos mostrar a casa também, por outro lado, não é? Mas acho que está bonitinho as madeiras. Sexto, isto é um ótimo recurso, ou são para arrumar algumas coisas para quem tem filhos, estas cestinhas, portanto, tudo o que dê para meter lá para dentro, estão a perceber? Às vezes, eu não tenho filhos, não é? Mas tenho amigas que têm filhos, ou amigos que têm filhos. E às vezes a dificuldade é no final do dia arrumar tudo, que é para depois não acordarem e vão para a sala e não sei o que, está tudo de pantanas. Mas às vezes no final de um dia de trabalho, não há energia para nada. Estão a perceber? A minha tia já fazia isto com os meus primos, porque os meus primos são muito mais novos do que eu. Então tinha assim uns baldes grandes, metia tudo lá para dentro e pimba, e empurrava e ficava tudo arrumado. Eu lembro-me disso ainda, isto já há muitos anos. Pronto, então eu acho que isto são ótimas soluções, que é, portanto, gavetas ou cestas ou o que seja, que dê para tapar. Não é o caso desta, mas ela é tão bonitinha que eu acho que também não faz mal se puserem lá coisas dentro e que fica à vista, não é? No caso destas, já é mais fácil disfarçar algum caos ou alguma desarrumação, pronto. Ok, estou em um estúdio que se especializa neste tipo de espaços para crianças, pelo que eu percebo, portanto foram eles que desenharam este espaço. Este sofá, aquele sofá dá para desmontar e para colocar com outros formatos. Isto é giro, acho que se fosse criança ia achar aquilo muito fixe. E este é o quarto deles, portanto dormem os dois no mesmo quarto. Depois, exato, ok, é uma menina, assim que será a mais velha, e aqui o menino. Tem um papel de parede assim mais divertido com o quadriculado. Continuamos tudo muito neutro, tudo muito simples. As ilustrações são muito engraçadas e há mais cor, não é? Portanto há aqui mais estímulo visual, que é boa ideia, claro, sobretudo em quartos de crianças, não é? Pronto, e ela estava a dizer que é um quarto sobretudo funcional. Pronto. Isto é a casa de banho das crianças, ok? Muito simples, é isso, não tem grande decoração e eu presumo que seja porque, como é das crianças, é isso, não vale a pena estar a encher de coisas quando forem mais velhos, eles põem lá. E este é o quarto de casal, que é a última divisão que vou mostrar. Pronto, é o quarto de casal, tem uma consola, uma cama de tamanho considerável, 2 mesas de cabeceira, ou só tem aqui o essencial, não... Nada de extraordinário, gosto bastante destes quadros aqui do lado esquerdo. Sinto sempre que fica um bocado carregado de um lado e do outro, parece que não há grande ligação.
Então eu colocaria, por exemplo, as almofadas com uma das cores aqui do quadro, por exemplo, ou este azul turquesa, não consigo perceber se é azul ou se é verde, parece mais verde. Ou este até assim mais forte, ou este vermelho mais escuro, se não queremos assim uma cor tão Chanã. Este puff também é giro e acho que vai puxar aqui um pouco. Então se calhar ia para esta cor. Mas eu até punha assim uma cor um pouco mais viva. Mas continuamos muito nos neutros. Eu acho que é isso, é uma questão de gosto e casa de banho. É isso também muito funcional. Nada de extraordinário, tem o que é preciso, não é? Gosto imenso das prateleiras com este tipo de iluminação, acho que fica sempre bonito, seja onde for. E dá para ver tudo, sabe? Vês o que é que está lá para trás, enfim. Elas também não são muito fundas, as prateleiras, mas está ótimo. Ok, isto foi rápido. Esta é outra... é grau, não é grão. É outra peça de grau cerâmica. É gira. Estamos na entrada do quarto. Ok, eu não estava a perceber bem onde é que a gente estava. Ok, não estou a perceber se isto é um puff e se isto são portas de armário. Este quarto não tem muita área, não é assim um quarto muito grande. Se repararem, a cama está a ocupar grande parte do espaço. Parece-me que isto será um armário. Isto tudo para dizer que se calhar não há outro sítio para colocar este puff. Isto é um puff? Eu não sei se é um puff, mas parece que está a impedir a abertura das portas, não sei. Não dava para pôr ali à frente do espelho e ter um espelho um pouco mais pequeno? Estão a ver aqui? Se calhar não. Se calhar depois o corredor é muito estreito para isso. Mas eu não sei, é isso, eu não sei. Ou seja, se isto estiver a impedir a abertura das portas, que eu acho esquisito, mas ao mesmo tempo isto parecem portas de armário. Eu tirava o puff daqui e colocava-o aqui e aqui teria um espelho mais pequeno. Pronto. Porque aqui aos pés da cama parece-me que não dá. Então giro. Isto é... parece tapeçaria ou Carolina Vares. Isto é muito giro. São bonitos e tem, ou seja, não é só a cor, depois também tem uma textura interessante. Mas estão a ver, está aqui um puff, tudo ok, é redondinho, está ali encaixado. Este aqui é que eu não estou a perceber muito bem. Pronto, acho que terminou. Pronto, ouçam, eu gostei da casa, acho que está uma casa bonita. É claro que eu colocaria mais cor e achei... É engraçado porque ela algumas vezes diz que já tenho as paredes muito ocupadas, já não tenho onde colocar. E eu senti que algumas paredes estavam demasiado vazias, mas em alguns casos não sei se é porque estava muito carregado de um lado e com quase nada do outro, e então se calhar mais do que acrescentar mais obras era passar algumas para o outro lado, para equilibrar um pouco mais, como por exemplo no escritório, em vez de ter em cima do sofá, pôr na outra parede à frente do sofá, não sei. A questão do sofá, pois porque ele está virado para a parede, mas tinha ali uma mesinha de apoio. No escritório, estou a dizer no escritório, eu se calhar posso pôr aqui uma imagem, mas aqueles quadros eles até ficam bem por cima do sofá. Eu não sei se colocava só um em cima do sofá e os outros dois colocava-os em frente, na outra parede. Não sei, pronto, mas é isso. Isso foi algo que eu senti, foi que às vezes, mas mais do que estar a ocupar paredes à maluca, também não é preciso, mais do que isso, sentir que às vezes faltava alguma ligação com as peças de arte, porque as peças de arte são fortes, são muito bonitas, eu no geral achei-as bonitas e, claro, há um lado que também agradou-me o facto de serem de artistas portugueses, etc. Então sou, como é que se diz, sou suspeita nesse sentido, vou sempre gostar mais por ser de artistas portugueses, enfim, mas achei as peças genuinamente bonitas e muito coloridas. Só que depois, em alguns casos, achei que havia um desfazamento com o resto do espaço que era muito neutro. Senti que faltavam alguns elementos que fizessem a ligação a essas peças que são tão queridas e são tão importantes. Mais algum elemento de cor que jogue com o quadro. E pode ser um jarro, pode ser uma almofada, não precisa de ser assim um compromisso enorme de, lá está, estufar uma cadeira, não sei o quê, eu percebo que isso seja assim um bocadinho too much, mas no caso da sala de jantar, um centro de mesa, por exemplo, ou um jarro, ou alguns jarros que vão buscar a cor, ou até os candeeiros que estão por cima da mesa, que eu se calhar arranjaria mais um candeeiro. Ela falou das palhinhas e do buquê de casamento, que também é representado nesse quadro que está na mesa na sala de jantar. Então, se calhar, um candeeiro com esses elementos mais naturais que agora se arranjam, por exemplo. Então, é isso. Mas ouçam, isto eu estou a esmiuçar, não é? É claro, estou a analisar e estou a esmiuçar. Eu acho que, objetivamente, o apartamento está bonito, acho que as divisões estão harmoniosas, existe uma ligação entre as várias divisões, portanto, todo o conjunto funciona muito bem. Eu achei a iluminação também muito bem pensada, muito bem feita e logo isso dá um outro ambiente ao espaço.
Portanto, agora é isso, a casa começa a ser vivida e vai ganhando outros elementos e perdendo outros e vai crescendo com as pessoas, não é? E ganhando essa vida que eu achei que faltava um pouco. Estava um pouco tipo à loja, mas destes vídeos que eu vou vendo no YouTube é mais comum isto acontecer, porque como vais receber as pessoas, arrumas tudo e está tudo ali nos trinques, mas às vezes perde um bocadinho desse lado do dia-a-dia, sabem? Enfim, mais orgânico, alguma coisa de mais orgânica. Porque não vou dizer de personalidade, porque a casa tem muita personalidade, todas as peças estão pensadas e têm uma razão de ser, há ligação emocional, portanto há muita personalidade, não é? Mas senti falta de algo mais orgânico, não sei explicar. Quer dizer, não, acho que já expliquei, acho que está explicado. Então é isso, ação. Eu gostei da casa, acho que dá para tirar muitas ideias e ela também dá, sei lá, os nomes dos artistas, das empresas com que trabalhou, etc, etc. Acho que ajuda a servir de inspiração e se quisermos encontrar soluções parecidas. Pronto, enfim. E é a informação que eu acho que é sempre bom ter. Pronto. Então, eu não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado de mais este vídeo, também eclético. Espero que estejam bem, tenham um bom ano e até à próxima. Tchau, tchau.